Bem, meus amigos, sejam todos bem-vindos a, a mais uma edição do COP. Estar no COP, para nós, é sempre uma satisfação. E meu nome é Luciano Castilho, eu sou agente de telecomunicações na Polícia Federal e estou aqui para compartilhar um pouco da minha história com vocês. Eu vou dar um pouco de trabalho para o meu amigo câmera lá atrás, porque eu costumo andar para lá e para cá. Então, eu vou acabar te dando um pouquinho de trabalho, até para o pessoal poder enxergar um pouco daquilo que a gente está falando aqui. Mas, bem, eu trabalho já com telecomunicações há mais de 20 anos, e nesse tempo todo que eu trabalho com telecomunicações, na polícia, eu já estou desde 2004. Eu tive a oportunidade de estar na fronteira, eu tive a oportunidade de estar em grandes eventos, eu tive a oportunidade de estar em pequenas cidades, é, em ambientes de floresta, no sertão. Viajei boa parte do Brasil trabalhando com telecomunicações. E ao longo da minha existência profissional, eu achava que eu trabalhava com tecnologia, com coisas, com equipamentos. E depois, estudando, fazendo mestrado, dando aula na academia de polícia, eu comecei a perceber que isso não era totalmente verdade. E em cima dessa percepção, é o que eu quero compartilhar com os senhores na manhã de hoje. Eu quero começar fazendo uma provocação aos senhores. Imagine que eu chegasse aqui ao COP e falasse o seguinte para os senhores. Imaginem que eu tenho uma ideia que vai revolucionar a segurança pública. Imagine que, ao invés de utilizarmos viaturas apropriadas, utilizássemos carros de aplicativos. Talvez você me dissesse assim, mas Castilho, que ideia imbecil é essa tua? Mas eu poderia argumentar com você, mas pense, é mais prático, está na mão de todo mundo, toda cidade tem, é de graça, é mais simples. E continua sendo uma ideia imbecil. Continua sendo uma ideia nada a ver. Não é profissional a gente fazer isso com um carro de aplicativo. Nós temos que ter uma viatura apropriada. O problema, senhoras e senhores, é que mesmo sem perceber, nós fazemos isso com as comunicações. As nossas forças de segurança estão cheias de operadores do WhatsApp tático. É importante a gente perceber isso. Todo mundo tem aquele grupo no WhatsApp cheio de polícia, né? Faz um grupo lá para alguma operação, faz um grupo para isso, faz um grupo para aquilo. Tem um grupo com policiais de vários estados, de várias cidades, e puxa um QRA aí para mim e tal. Todo mundo tem isso. E a gente faz isso muitas vezes para se virar, mas é de uma maneira tão não profissional. E é isso que eu gostaria de conversar com os senhores. Ainda que fosse uma ferramenta efetiva de comunicação, quando você olha imagens de policiais manuseando um smartphone na sua atividade ostensiva, ainda que o cara esteja ali alimentando uma base de dados importantíssima
da sua força de segurança, reflita que imagem passa para a população. Que imagem isso reflete? Reflete uma imagem de profissionalismo? Ou reflete uma imagem de amadorismo? Então, meus amigos, a gente tem que chegar e fazer uma análise nas forças de segurança e entender que, em algum momento da história, nós nos tornamos emocionados tecnológicos na segurança pública. Não só na segurança pública, tá? Na sociedade como um todo. Verdadeiros emocionados tecnológicos. Esse termo não é meu. Esse termo é de um estudioso chamado José Ruffenthal. Podem procurar ele no LinkedIn e tal. Ele chama essa situação na sociedade de emocionados tecnológicos. São aquelas pessoas que acreditam piamente que só pelo fato de terem acesso à tecnologia, elas podem fazer qualquer coisa. E que a tecnologia, nas mãos das pessoas, vai resolver qualquer problema, seja nos seus problemas pessoais, seja na segurança, seja no seu planejamento operacional. Como que isso acontece? No princípio da história, a gente tinha velhas armas, velhos instrumentos nas batalhas, seja nas guerras, seja no combate ao crime, cada qual refletindo a tecnologia disponível em uma época. Só que isso foi avançando. Nós chegamos ao momento de uma sociedade industrial, e aí, no pós-guerra, nós tivemos, a partir do final lá da Segunda Guerra Mundial, uma evolução dos meios de comunicação, uma evolução da comunicação que permite uma hiperconectividade a qualquer ponto do globo. Nós desenvolvemos melhor os semicondutores, isso permitiu que a gente pudesse trabalhar com transistores veio a digitalização, computação, e da computação a gente foi formando camadas aí até chegar a uma sociedade informacional. Essa sociedade informacional, ela já é uma sociedade da virada do milênio. E nós estamos recebendo já nas academias de polícia, né, professor? As pessoas nascidas dos anos 90 para cá. São pessoas já nascidas num mundo altamente conectado, hiperconectado. Essa aqui é uma imagem clássica para mostrar a sociedade da informação. A parte de cima, ali ó, onde está escrito 2005, é o anúncio Habemus Papam, Habemus Papa, quando da morte do Papa João Paulo II e a proclamação do então cardeal Ratzinger, né, como Bento XVI. Aqui embaixo, 2013. 2013, você vai se lembrar, o Papa Bento renuncia à Cátedra de São Pedro e Papa Francisco se torna Papa. Fica muito claro a transformação da sociedade em 8 anos. E o que tem de diferente? O que há de diferente nessa sociedade? É esse dispositivo aí, ó, que está na mão de todos os senhores. E quando eu falo isso, eu vejo daqui alguns colegas que estão mexendo no celular ali e faz assim, ó. Porque isso desprende a tua atenção. É natural. É estimular. Você está estimulado por diversas informações ali. Você, em 1 minuto, você passa por 6 rios. É muito mais fácil você prestar atenção em 6 rios do que prestar atenção num cara falando 1 hora aqui numa palestra. Essa é a sociedade da informação. A sociedade que
tem muito acesso à informação, que compartilha muita informação, que gera muita informação, que guarda muita informação. E é nessa sociedade que nós nos inserimos, tanto como força de segurança, quanto a própria criminalidade também se aproveita desses meios. Então, isso exige que nós mudemos também um pouco a nossa postura com relação à sociedade. Isso exige novas formas de combate ao crime, um novo olhar, porque nós temos novas guerras a serem enfrentadas, novas modalidades criminosas e novos propósitos. E aí nós começamos a trabalhar com centros de comando, com drones, com jammers, com mapas de calor, com BIs, com inteligência artificial, uma série de tecnologias que nos ajudam no combate ao crime. E se você está anotando a palestra, por favor, sublinhe essa palavra, ajudam. Ela não é, por si só, o fundamento, ela ajuda a você. Por isso, nós temos que ter em mente que a informação é uma nova arma para a segurança pública. E ela é uma nova forma de ser usada no combate ao crime. Nós vimos aqui no painel anterior, o pessoal aqui que trabalha com mídia social, que além de termos uma sociedade de informação, uma arma informacional, nessa dimensão ela é trabalhada sob dois aspectos. Na informação gerada pela força de segurança e disponibilizada ao público, como o pessoal aqui do Rio de Janeiro citou, a própria agência estatal que faz esse trabalho no Rio de Janeiro, mas também o trabalho interno da força de segurança. A informação também é um agente do trabalho interno da força de segurança. E o que é a informação? A informação, sobretudo, ela é um recurso para a tomada de decisão. E essa definição não é uma definição minha também. Essa definição é de Sandra Bramman, pesquisadora do MIT. E ela está ali para ajudar você a compartilhar a informação, que é aquilo que a gente chama de consciência situacional, todos terem acesso à informação, saber o que um está fazendo. E hoje a gente trabalha por diversos modais. Voz, por exemplo, por meio de rádios, dados, por diversas ferramentas, imagens, georreferenciadores, drones e outras tecnologias empregadas aí, principalmente para monitoramento. Uma máxima que nós temos nessa nova sociedade traz o que nós chamamos de um soldado do futuro. Eu costumo associar essa imagem àquela de um radiooperador lá da Primeira Guerra. Talvez os senhores lembram, carregando aquele rádio pesado, né, para o comandante e caminhando. E eu costumo dizer que o soldado do futuro ele não carrega mais o peso do equipamento. O soldado do futuro, e esse futuro está cada vez mais próximo, ele carrega o peso da quantidade de informação que está disponível. Veja que nós temos aqui desde dispositivos LTE, câmeras corporais, uma bolha tática LTE, né, aplicações ali personalizadas de monitoramento de outros membros da equipe, conexão a centro de controle, câmeras, acesso a informações de um drone, por exemplo, e uma infinidade de traquitanas tecnológicas. E todas elas ajudando no recurso de tomada de decisão. A gente começa a refletir
como que a gente mesmo tendo acesso a diferentes tipos de tecnologias, mesmo esse soldado do futuro podendo usar isso a seu favor, como isso se torna, muitas vezes, um obstáculo nas forças de segurança e defesa. Eu começo citando um evento da Guerra do Golfo. Esse evento, o professor Visacro, que esteve aqui, acho que ontem, palestrando, no seu livro A Guerra na Era da Informação, chama de efeito CNN. O que foi o efeito CNN? Eu me lembro, eu tinha 14 anos nessa época, mas em 1991, quando foi deflagrada a Guerra do Golfo, a CNN transmitiu ao vivo, de uma janela de um apartamento, as primeiras imagens ao vivo de uma guerra. Então, talvez, se você pesquisar no Google, você vai ter acesso a esse breaking news aqui, ó, da CNN, mostrando a guerra ao vivo. E os jornalistas lá, John Holliman, Peter Arnett, Bernard Schweig, relatando os mísseis e tal, os mísseis Patriot atravessando os céus de Bagdá. E aquilo chegando ao vivo na casa das pessoas. O que isso aconteceu? Esses foram os primeiros movimentos da guerra. No segundo momento, talvez os senhores lembrem, aconteceu a incursão por terra. Depois desse momento com os mísseis, teve a incursão por terra. A transmissão desse evento ao vivo pela CNN levou a uma situação que, na primeira semana dessas transmissões, novos 150 mil jovens se alistaram para lutar a guerra. Porque, uau, parecia algo que estava sendo transmitido, parecia algo pelo videogame. Só que essa falsa percepção que a tecnologia ia resolver tudo era muito diferente. Na hora de chegar ao deserto e invadir o território iraquiano. Outros tantos morreram nessa incursão. Com isso, a gente precisa fazer uma análise cibernética desse momento, que envolve tecnologia, pessoas e missão. O termo cibernético, ele é um termo que ele não é novo, é um termo do pós-guerra. Ele está relacionado às interfaces homem-máquina, não do ponto de vista da usabilidade, mas do ponto de vista de se perceber que a máquina é uma extensão daquilo que está sendo feito. É uma extensão do corpo do homem. Então, ela tem que estar próxima. E quando a gente fala em segurança, do ponto de vista da tecnologia, a gente sempre chega naquelas coisas que o pessoal costuma dizer. Vamos falar de criptografia, vamos falar de autenticação, vamos falar de quantos bits tem a criptografia, de quantas camadas tem de segurança. E isso está relacionado a essa tríade, que nós chamamos de tríade da segurança da informação. Disponibilidade, integridade e confidencialidade. Alguns autores colocam ainda a autenticidade para formar um acrônimo, DICA, né? Que às vezes fica fácil para o aluno lembrar. Só que nós temos uma outra dimensão da segurança, que não é só a segurança tecnológica, é a segurança humana. E a segurança humana, no diapasão da segurança pública, no diapasão da defesa, ela está relacionada à segurança, por exemplo, de toda uma população que está inserida no teatro operacional. Ela está relacionada à segurança de todas aquelas pessoas que estão sob a responsabilidade do Estado, seja conduzindo um infrator, seja uma autoridade. Mas, sobretudo, a segurança humana,
ela está relacionada à segurança de quem? Do próprio operador da segurança pública, do próprio policial. Eu costumo dizer que a parte mais importante da missão é voltar para casa, para o seio da sua família. Então, para que isso seja cumprido, para que você tenha sucesso na missão, você tem que ter a tríade de segurança da informação, do ponto de vista tecnológica, bem sedimentada, disponível, integral, informação disponível, informação integral, informação confidencial, na sua, conforme a necessidade, pessoas capacitadas, pessoas que estejam habilitadas, conscientes do seu dever, para que isso seja uma forma de você conseguir cumprir a essa missão. Se uma das duas falha, a missão não foi um sucesso. Se faltou a confidencialidade, você pode ter um fracasso da missão. Se alguém se machucou, não dá para dizer que a missão foi um sucesso. Então eu sempre coloco esse banquinho, para fazer uma analogia, assim, nas palestras, que às vezes a gente não está falando sempre num ambiente técnico. Eu sempre dou um exemplo desse banquinho com 3 pernas, porque como vocês podem ver aqui, eu sou um cara que eu não tenho assim, uma estrutura privilegiada, e muitas das coisas que eu preciso fazer na minha casa, por exemplo, trocar uma lâmpada, eu vou precisar de um banquinho desses. E esse banquinho, ele tem 3 perninhas. Do ponto de vista da segurança da informação, essas perninhas são disponibilidade, integridade e confidencialidade. Do ponto de vista de um sistema de informação, você pode dizer que a gente tem tecnologia, a gente tem pessoas e a gente tem a dimensão organizacional ainda. Quem está na dimensão organizacional são as empresas, são as organizações, as forças. Se uma dessas perninhas tiver bamba, eu posso conseguir cumprir lá a minha missão de trocar a lâmpada, mas vou ter mais dificuldade. Se uma perninha tiver mais curta que a outra, eu posso ter problema, eu posso vir a cair. Então, como é que a gente resolve? A gente, no fim das contas, no dia a dia da atividade, a nossa função é ficar calçando esses pezinhos com capacitação, com compras, com licitações, com equipamentos que equalizem o máximo possível e deixem esse banquinho mais estável. Bom, o segundo case que a gente tem para falar de comunicação e informação está associada ao 11 de setembro de 2001. Eu não preciso falar aqui do que se trata, né? Muitos dos senhores sabem, é um evento mais recente, né? Mas será que naquele dia, a gente está falando aqui da maior potência em termos instrumentais do mundo? Será que faltou informação? Uma das maiores potências em termos de inteligência. Será que faltou tecnologia? Será que eles não tinham comunicação que pudesse evitar isso? Bem, os relatórios oficiais depois do evento 11 de setembro, isso é um documento público, né? Dizem que várias forças de inteligência americanas tinham a informação ou tinham fragmentos dessa informação e que não se tinha um protocolo adequado, né, para compartilhar essa informação. Algumas agências achavam que aquilo era tão secreto que não era para compartilhar com outra agência, que isso ia prejudicar de alguma forma a segurança. Enfim, cada um pensou no seu. E aí nós tivemos os incidentes da maneira que foram. Sobre isso, a gente tem que pensar sobre um evento de comunicação
sobre o que nós chamamos de domínio da informação. Ou seja, em muitos momentos, você vai perceber que na segurança pública se fala em sigilo de informação. Em outros tantos momentos, a gente vai ver que é necessário, é fundamental compartilhar a informação. Então veja que não se fala somente de sigilo ou de resguardar uma informação. Muitas vezes, a segurança vai estar justamente em difundir aquela informação. Mas para quem difundir? Para isso você vai ter que ter um certo domínio sobre ela, saber para quem compartilhar, saber para quem difundir. Isso, a partir dos episódios de 11 de setembro, a gente tem uma frase interessante, que é desse militar americano, Coronel Stanley McChrystal, e ele atualiza uma frase do Sun Tzu, em A Arte da Guerra, que na Arte da Guerra, Tzu coloca que conhecimento é poder. McChrystal faz uma atualização para a era da informação, falando que compartilhar informação é poder. E compartilhar, meus amigos, informação nada mais é que comunicar, porque isso está na etimologia da palavra. Vem do latim, né? Comunicatio, ação de comunicar. Comunicar é tornar comum ou compartilhar. Então, compartilhar informação é comunicar. E aí nós temos nesse sentido, enquanto no exemplo anterior nos trazia um aprendizado do ponto de vista da abordagem cibernética, esse evento do 11 de setembro a gente pode trazer alguma lição ali e utilizar alguma coisa do ponto de vista tático operacional. Como que se transformou essa informação? Bom, por muitos anos, o poder estatal sempre foi influenciado, né, nas modalidades instrumentais, estruturais e simbólicas. Vamos lá, o que é um poder instrumental? Como que uma polícia, por exemplo, exerce o poder instrumental? Se apresentando todo mundo de uniforme, padrão, armamento adequado, viatura, uma superioridade numérica que dá a ideia de um poder instrumental do Estado. Outra coisa é o poder estrutural, que é o agir dentro das estruturas, agir dentro da lei. E o terceiro é o poder simbólico, aquilo que o pessoal fala que a presença da força de segurança transmite aquela sensação de segurança para as pessoas. Essas são as formas tradicionais. Só que, na era da informação, a partir dos episódios de 11 de setembro, a própria Sandra Brahma nos coloca que nós temos uma nova forma de exercício de poder, que é o poder informacional. E o poder informacional, ele também eu dei um tilt aí, eu estou vendo aqui, vocês não, pronto. O poder informacional, ele age sobre o poder instrumental, sobre o poder estrutural e sobre o poder simbólico. Daquela forma que a gente fez aquele exercício no começo aqui da nossa fala, né? Como é que está o poder informacional dos policiais inserindo dados pelo celular lá? Beleza, ele pode estar exercendo a função de colocar lá, alimentar um banco de dados. Mas que informação isso chega para a população? Chega a informação que ele está alimentando um banco de dados ou ele está usando o celular?
Isso acontece em todas as cidades do Brasil, tá? Não é só naquelas que eu mostrei ali. Tá? Então, o poder informacional tem isso, tem esse poder, essa atuação. Ela hoje é considerada uma arma, tá? Tanto para aquilo que nós temos tratado no dia a dia da atividade policial, quanto aquilo que é transmitido para a sociedade na construção de narrativas. No dia a dia da atividade em campo, seja do ponto de vista de inteligência, ou mesmo nas ações mais ostensivas, a gente tem que analisar o impacto da comunicação nesse diapasão do poder informacional. A gente está falando de informações que precisam ser compartilhadas num ambiente que se tem uma maior exposição, extremamente hostil e de maior domínio. Ou seja, você tem que saber exatamente ali o que tem que compartilhar e o que tem que restringir. E nisso, nós chegamos a um ponto que a gente chama de comunicação em missão crítica. A comunicação em missão crítica, do ponto de vista tecnológico, são aquelas comunicações que são aqueles equipamentos de comunicação que recebem alguns releases e que recebem algumas tecnologias embarcadas que são feitas para poder atuar mesmo em condições bastante hostis, mesmo para comunicações em curtos espaços de tempo, que exigem maior domínio. Por outro lado, a gente tem que pensar que a comunicação ela é crítica, porque a criticidade que está ali, fundamentalmente, é a vida. É a vida de quem está em campo. Então, voltando lá no operador do WhatsApp tático, uma análise que pode ser feita é uma análise de riscos e oportunidades. Ah, mas é mais prático e tal, não sei o que lá, tá bom. Quem faz a análise de risco é você, é a tua equipe. Eu prefiro ter mais praticidade e menos segurança. Cada escolha é uma renúncia. Então, é isso que é um ambiente crítico para a comunicação. Eu costumo mostrar isso aqui nas palestras, porque é algo que eu acabei colocando, apareceu na minha dissertação de mestrado, a gente falou sobre isso também no meu livro, que é uma análise que precisa ser feita com relação ao impacto da comunicação. Uma coisa que alguém vai dizer para você é assim, olha, eu preciso de um equipamento de comunicação que resolva todos os meus problemas, que esteja em 100% dos ambientes que eu atuo, que seja integrado desde o nível tático até o nível estratégico. E aí eu sou obrigado a dizer que não existe bala de prata. Conforme a necessidade, você vai atuar só com a pistola. Conforme a necessidade, você vai de arma longa. Depende do teu planejamento. Não vai ter uma coisa que funcione em todos os casos. Vai ter vezes que você vai trabalhar de maneira velada. Tem vezes que você vai ter que trabalhar ostensivo. Então, não existe uma coisa que vai resolver todos os problemas. Tá? Pode ser que algum dia exista. Pode ser que algum dia exista. Tá? O que acontece? Por que isso não é possível? Porque há muitas diferenças, se os senhores verem, entre o tático e o operacional. Aqui eu coloco o operacional na parte de baixo, o tático ali no meio, tá? Porque é a forma que o pessoal
que está nos livros de administração. Mas se você pegar um manual militar, o tático vai estar aqui embaixo, o operacional aqui no meio. É a mesma coisa, só muda de lugar. Aqui embaixo, onde a gente está amassando barro, onde a gente está enfiado no mato, onde a gente está numa pequena cidade, no sertão, aqui a gente tem informações em riqueza de detalhes. Porém, a gente está num ambiente mais hostil. Tiro, porrada, bomba. Tem maior tráfego de informações. A quantidade de informações a serem gerenciadas ali é bem maior. E você está muito mais exposto a riscos. Por outro lado, lá em cima no estratégico, o impacto da tomada de decisões é maior. E o cara que está lá em cima, ele recebe menos detalhes do que está em campo. Ele tem mais tempo para tomada de decisões. Às vezes não é muito mais tempo, mas ele tem mais tempo se comparado com quem está em campo ali e de repente tem que tomar uma decisão que é atirar ou não atirar. E o tempo entre a troca de informações é outra. Então, muitas vezes alguém pode querer, às vezes alguém chega assim e fala para mim, poxa, mas será que eu preciso? Eu queria que ter um rádio em missão crítica que chegasse lá no estratégico. Beleza. O ideal é que tenha mesmo. Porém, se a gente fizer um planejamento, possivelmente naquele ambiente, né, alguma necessidade de campo, talvez não tenha. O que eu tenho que priorizar? Você pode priorizar aquilo que você achar mais importante dentro dessa matriz. Eu analiso os equipamentos, as tecnologias, em cima dessa matriz. Aquilo que me dá, que for mais apropriado para trabalhar as riquezas de detalhes em ambientes hostis, com alto tráfego de informações, diante de exposições de risco não só do equipamento, mas risco do próprio policial, vai ser a condição ideal para trabalhar no nível operacional. Aquilo que não for, vai ser o ideal lá no nível estratégico. Então, muitas vezes, é interessante você pensar assim, olha, eu posso ter um modal aqui no operacional, por exemplo, um rádio em missão crítica, que é mais apropriado, né, para esse tipo de ambiente hostil, e ter algum outro método para chegar no estratégico, para chegar um outro modal que chegue no estratégico. Pode acontecer? Pode. É o ideal? Não. Mas o feito é sempre melhor que o perfeito, né? Então, a gente tem que trabalhar com as opções que a gente tem. Nesse ponto do nosso estudo, a gente fala aqui da comunicação como uma interface tática cibernética. Porque perceba que a gente tem equipamentos que precisam um diapasão de hardware, software, rádio, drones, jammers, e temos pessoas que precisam estar capacitadas, habilitadas, treinadas para exigir o máximo desses equipamentos e também saber dimensionar os seus riscos e as diferentes realidades de impactos das informações. A comunicação, ela dentro de uma abordagem informacional, ela exige tomadas de decisões rápidas, críticas em ambientes hostis. São aquelas decisões que precisam ser tomadas em curto espaço de tempo. E dentro de uma abordagem tática, são riscos e oportunidades que você vai avaliar dentro do cenário de cada situação operacional. E dentro da abordagem cibernética, nós temos
aquela tríade que nós citamos no primeiro momento: tecnologia, pessoas que dão suporte à missão. Terceiro e último ponto de estudo que nós fazemos aqui. Esse ponto de estudo, ele está relacionado já ao conflito Rússia-Ucrânia. E nesse conflito Rússia-Ucrânia fica muito claro a presença já dos millennials nas forças. Fica muito claro já a presença das pessoas nascidas de 95 para cá e a sua relação com a tecnologia. Sim, lá em 1991, na Guerra do Golfo, aqueles 150 mil jovens se viram, caíram no canto da sereia lá da TV CNN, na frente da televisão. Hoje, os jovens que estão nas forças de segurança e defesa têm os encantos que não estão na TV da sala, mas estão aonde? Na palma de suas mãos. E esses encantos podem ser perigosíssimos, como a gente vai ver aqui nesse evento desse conflito Rússia-Ucrânia. Bom, essa parte aqui desse estudo do início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, no ambiente informacional, dos incidentes relacionados à comunicação, é um estudo que ele foi feito pelo coronel Jeffrey Fisher, acho que, se não me engano, na Military Review. Então, o que aconteceu? Só para os senhores saberem o contexto dessa análise do coronel Jeffrey Fisher. Comecinho da guerra entre Rússia e Ucrânia. Os senhores vão se lembrar que mesmo a Ucrânia sendo um exército numericamente e instrumentalmente inferior, nas 3 primeiras semanas ali, eles estavam dominando o conflito com a Rússia. Depois a moeda virou. Mas o que aconteceu naquele primeiro momento da guerra? Vamos lá. Primeira coisa, se não me engano, no segundo ou terceiro dia, a Rússia bombardeou uma estação de TV na Ucrânia, com o objetivo de neutralizar a informação que chegava para as pessoas. Só que talvez isso fosse efetivo lá nos anos 80, né? Que vale tudo, parava o Brasil, né? Hoje em dia não é bem assim. Não parou o acesso à informação na Ucrânia. Por quê? Por conta das redes sociais. Aquilo que Bacon chama de muitos para muitos. Né? Acesso, muitas pessoas gerando informações a partir dos seus próprios dispositivos. E isso trouxe um ponto que a Rússia entendeu como um equívoco. Então, o que ela fez? Ela foi lá e bombardeou a infraestrutura de telefonia celular da Ucrânia para neutralizar esse tipo de informação. Contudo, meus amigos, aconteceu o seguinte: a comunicação da própria Ucrânia, perdão, a comunicação da Rússia era uma comunicação baseada em rádio over internet, ou seja, radiocomunicação pela internet. E aí o que aconteceu? Caiu a perninha da disponibilidade do recurso lá. Então, um tiro no pé, né? Realmente, um tiro no pé. E aí, dentro do planejamento russo, era para ser utilizado esse recurso como primário e, dentro da análise de riscos e oportunidades, um rádio analógico
como contingência. Só que o rádio analógico permitia o quê? Permitia que a inteligência da Ucrânia antevesse os passos russos e interceptasse essas informações. Por quê? Porque eles podiam ouvir, né? A comunicação analógica, ela é transparente nesse sentido. Aí nós tivemos o que nós chamamos, que o Fischer chama de abandono russo das armas informacionais. E eu gosto de fazer essa analogia em cima das características da era da informação e da era do caos. A era da informação traz consigo aquele contexto que o War College americano colocou lá nos anos 90 com relação às guerrilhas na América Latina, de ambientes voláteis, incertos, complexos e ambíguos. É o VUCA. Esse tipo de ambiente é tão comum hoje que esse conhecimento ele é utilizado tanto, né, na academia militar, nas academias de polícia, quanto no mundo corporativo, né? É muito comum ver isso no mundo corporativo. Então, o que Fischer citou? Ele falou, olha, a Rússia se deu mal nesse primeiro momento porque não percebeu a volatilidade do ambiente que estava inserido. Como? Porque só treinava em capacidade plena, negando a possibilidade de operar uma rede degradada. E isso é muito comum. A gente treinar, policiais treinar nas forças de defesa, com a coisa funcionando junto. Com a coisa funcionando já a pleno vapor, senão o aluno cola as placas. Uma vez eu estava conversando com o professor que está aqui ouvindo a palestra, ele falou assim, ó, primeira aula deixa os caras se bater, aí na segunda o cara já vem, né, com a coisa mais alinhada. Por quê? Porque às vezes a gente quer que mostrar, cai no erro de mostrar pro aluno que as coisas funcionam, que aquele equipamento que foi mostrado na feira é uma beleza. Só que no dia a dia lá, a coisa não vai ser tão simples assim. No dia a dia, vai ser outros 500. Aí você não está preparado para o ambiente volátil. E você vive aí uma atmosfera de incerteza. Porque você não percebe se aquilo está funcionando. Ninguém fala. Ninguém diz que aquilo está bom ou ruim. Você não sabe operar na condição adversa. Os caras não sabiam o que fazer na hora que começou a não ter aquele recurso. Acharam complexo. Muitas das pessoas conseguem compreender que eu tenho que ter os dispositivos de comunicação, mas que eles são muito complexos. Eu, quando entrei na polícia, eu via dizer assim, mas pô, para que eu quero um rádio com um monte de botão? O cara estava acostumado com o rádio analógico lá, só com um botão, para que eu quero um rádio com um monte de botão? E a gente precisa entender que as coisas mudam, que a gente tem aplicativos de MCX, que a gente tem a possibilidade de rodar missão crítica hoje em aplicativos, em smartphones, em telefones celulares. Só que isso, para muitas pessoas, soa complexo, porque exige dela a necessidade de treinar, de se capacitar. É muito mais simples ir pelo caminho simples. Muita gente quer ir pelo caminho simples ao invés de ir pelo caminho certo. Minha mãe já dizia que o certo, que o simples muitas vezes não dá certo. Então tem que fazer o simples e certo, para que você não caia nessa possibilidade de entender alguma coisa que seja complexa demais e acabe abandonando. Tem que ser simples para o operador. Tá? E aí, dentro de uma ambiguidade do ambiente VICVA,
acaba que os planejamentos acabam falhando e se torna e aí você tem uma má avaliação de riscos e oportunidades por falta de planejamento. Isso é um problema sério quando a gente fala em comunicações, porque muitas vezes as pessoas estão tão habituadas à tecnologia no dia a dia que quando traz isso para o ambiente operacional, não quer treinar e aí faz uma má, não quer planejar, tem dificuldade e tal, e aí faz uma má avaliação do que é risco e oportunidade. Isto é a cara do ambiente VICA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Só que, após pandemia, nós temos um grau superlativo do ambiente VICA, que é o ambiente FANI, que ele é tão volátil que é frágil, é tão incerto que gera ansiedade, é tão complexo que é não linear, é tão ambíguo que se torna incompreensível. Essa teoria da era do caos, ela é de Jamás Cussil, um filósofo espanhol, que traz o grau superlativo do ambiente VICA, e que é o ambiente FANI. Então, assim, se era ruim estar num ambiente VICA, é pior ainda o que está por vir no ambiente FANI. Se é ruim a percepção do cara que estava olhando a CNN, é pior a percepção do cara que vê as coisas na profundidade do TikTok. E isso torna as coisas muito graves com relação à comunicação. Mas por que a gente tem que investir em tecnologia na segurança para o seu uso profissional e não podemos compartilhar aí as infraestruturas públicas? Porque, meus amigos, muitas das infraestruturas públicas estão nas mãos também do crime organizado. Nós temos ERBs. ERBs são estações radiobases, que são dominadas pelo crime organizado. Nós temos redes de fibra ótica que são dominadas pelo crime organizado. Nós temos aplicativos que baixa de graça e tal, não sei o que lá. Meu pai já dizia que não existe almoço grátis. Meu pai já fala assim, ó, não existe almoço grátis. Se alguma coisa é grátis, desconfie. E aqui a gente já entra na parte de segurança da informação, né? Você pode baixar um aplicativo grátis da internet, como a gente falou lá no começo da nossa fala, e que você dá lá uma série de autorizações dentro do seu smartphone e que você não faz ideia das informações que estão sendo compartilhadas ali. E você quer usar isso para compartilhar informações que podem valer o sucesso da missão, que podem valer a sua vida. É isso que é uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro para os senhores hoje. Então, meus amigos, que capacidades nós temos que desenvolver para terminar essa fala nesse ambiente FANI, nesse ambiente VUCA, nesse ambiente superlativo? A gente, para trabalhar num ambiente volátil e frágil, a gente precisa desenvolver adaptabilidade. A única certeza é que as coisas vão mudar, tá? Diante de ambientes incertos e ansiosos, você precisa desenvolver mais entendimento. Em complexos e ambientes não lineares, você precisa de mais clareza. Você precisa de mais clareza. Em ambientes ambíguos, de informações ambíguas, de informações incompreensíveis, você tem que usar da tua intuição,
da agilidade, essas capacidades precisam ser desenvolvidas. A gente tem que trabalhar a construção de um humanware. Não é só hardware, tecnologia não é só hardware, não é só software, mas também um humanware. A gente faz uma analogia entre aprender a andar, correr e pular obstáculos. Andar vai nos aspectos técnicos e instrumentais da comunicação. E nesse ponto, a gente tem hoje uma geração que precisa reaprender, quando entra na força pública de segurança, quando entra na força pública de defesa, a usar a tecnologia. Porque a tecnologia, para ser empregada na força pública de segurança ou defesa, você não vai usar da mesma forma que você usa no dia a dia. Isso precisa um reaprendizado. Eu digo para alguns colegas que é quase que não basta dar uma aula, você tem que catequizar o cara novamente. Aí, uma vez que o cara aprendeu a andar, beleza, agora ele vai aprender a correr. Correr é andar com segurança já, né? Então, doutrina para operar com segurança. Então, são camadas. E, por fim, pular obstáculos, que é operar no modo degradado. É saber sanar as panes, estimular a sobrevivência. Não é largar lá o equipamento e dizer, esse troço não funciona. Não, peraí, vamos ver o que está pegando. Eu tenho que saber resolver isso aqui. Porque na hora que eu estiver lá no meio do mato, eu vou ter que me virar. Eu com a minha equipe. Isso requer um desafio muito grande da mais fantástica e mais inteligente das armas. E todos os senhores têm acesso, os senhores que estão aqui ao vivo, o pessoal que está na gravação também tem acesso a essa arma. Eu vejo que muitos dos senhores estão até com o smartphone. Ah, professor, o meu não é smartphone, o meu como é que é o outro lá Aí, pô. Esqueci o nome lá. Eu estou com o meu smartphone aqui na mão. Faz o seguinte, abre aí o teu smartphone. Faz o seguinte, ó, segura o teu smartphone, faz um exercício comigo. Pega o teu smartphone, segura aqui, ó, desse jeito que eu estou segurando aqui, ó, o meu passador. Ah, segura. Luciana também. Ela está fazendo de conta que não está prestando atenção, mas eu estou vendo. Segura aí. Agora você vai fazer o seguinte, eu vou mostrar para você uma arma informacional que está aí no teu celular e que você não tem noção da capacidade que ela tem. Você vai procurar aí um aplicativo chamado Câmera. Abre esse aplicativo chamado Câmera. Tamo junto? Agora nesse aplicativo chamado Câmera, tem um botãozinho lá com duas flechinhas assim, que você vai segurando desse jeito aqui, apertar, e vai mostrar a arma mais inteligente que as das forças de segurança. Tá vendo aí, ó? Essa pecinha aí. Essa pecinha, ela é melhor que qualquer aplicativo, ela é melhor que qualquer rádio, ela é melhor que qualquer BI, ela é melhor que qualquer Big Data, só que ela precisa estudar, ela precisa treinar, ela precisa operar, ela precisa saber dos seus riscos, ela precisa saber das suas necessidades, ela precisa ter essa consciência de que faz parte do ambiente cibernético, ela tem que ter consciência que no dia a dia do seu trabalho, a segurança não é só a segurança da informação, mas é a segurança das pessoas, e você precisa voltar para casa. Essa é a grande mensagem que a gente tem. Então treine bastante para ter isso. Beleza? Para terminar, eu queria dizer o seguinte, tá? O tempo está esgotado, aqui eu já vi, a Adriana já está me cobrando ali. Mas o tempo que a gente tem para falar isso aqui realmente é limitado.
Mas se eu botei aí uma pulga atrás da sua orelha com relação a todo esse mundo cibernético que está sendo apresentado ali, a missão está cumprida, tá? Porque eu não termino aqui essa fala. Por isso que a gente fala no rádio aqui, prossiga. Então, assim, se você, a partir dessa palestra, rever alguma coisa da sua função como operador de segurança pública, como operador de defesa, como interface entre o tático e o cibernético, entre compartilhar as informações, isso vale muito no trabalho policial, especialmente nos grupos policiais, nos grupos táticos, né, que formam aquela unidade, né, de corpo. É necessário que você prossiga, que você vá atrás de mais conhecimento, que você estude mais, que você treine mais. Vocês viram que é necessário para sobreviver nesse ambiente VUCA, nesse ambiente BANI, mais clareza e mais intensidade. E aí, uma coisa que eu tenho trabalhado aí é meu livro, que chama-se QSA 5. QSA, na linguagem que a gente fala no rádio, ela é justamente a busca por um nível de intensidade e clareza. E o 5 é o maior nível de todos, tá? Então, assim, eu desejo que os senhores prossigam nessa busca aí de entendimento e clareza para a comunicação. Eu trouxe aí, se alguém quiser se aprofundar nessa temática, eu trouxe aí alguns livros, tá? Tem lá, traz na W2C Culture também o livro, né? Você pode pegar lá, pagar lá mesmo. Eu vou estar por aqui pelo evento à tarde, se quiser você leva já autografado, né? Com o autógrafo, depois que você for revender, talvez você consegue um preço melhor, né? E me ajuda a não pagar excesso de bagagem para eu voltar para casa, tá bom? Então, quem tiver por aí, fique à vontade. Esse QR Code que leva para as minhas redes sociais, a gente pode falar mais a respeito, tá bom? E foi um privilégio estar aqui com os senhores. Gente, TKS pela presença de todos aí, tá? Tenham todos um bom evento. Muito obrigado por estarem conosco aqui. Eu botei o pé no almoço de vocês, né, hoje, né? Mas foi uma satisfação, um privilégio. Agradeço ao COP, ao Sansone pela responsabilidade que me atribuiu de vir falar com vocês aqui, pela confiança no nosso trabalho, né? E agradeço aqui as meninas que me ajudaram desde o primeiro dia aqui, ao meu amigo Câmara lá, que eu fiz ele trabalhar hoje indo para lá e para cá. Obrigado, gente. Privilégio estar com vocês, tá bom? Tatsu, Lu, obrigado. Senhor lá, ele pode vir aqui falar? Boa tarde. Luciano, eu queria só fazer uma pergunta bem rápida. Se você chegou a analisar o recente ataque do Hamas ao Israel, a faixa de Gaza ali, dia 7 de outubro, eu acompanhei que você falou da Guerra do Golfo, eu era jovem, acompanhei também a questão da Ucrânia, os erros e acertos, tanto da Rússia como da Ucrânia. E se você chegou a analisar onde foi o erro do Mossad, né, do Israel, porque tinha aquele mito, né, que eles eram infalíveis, que eles não falhavam, e o que aconteceu ali que praticamente eles entraram ali, parece que houve um apagão, ou apagaram, o que aconteceu ali que Israel não se protegeu no dia 7 de outubro. Obrigado pela sua pergunta, satisfação. Possivelmente, eu não cheguei a fazer a análise do dia 7 de outubro, né? Mas eu fiz uma análise de um outro evento nesse mesmo contexto, que foi aquela ação onde os rádios explodiram, que foi um pouco mais adiante desse mesmo conflito. Os pagers explodiram. E isso é bem interessante nesse nosso cenário que a gente está analisando aqui, porque se você fizer uma análise histórica, a aviação ela entrou na Primeira Guerra como elemento de monitoramento. Os drones, hoje, são, no começo da guerra lá da Ucrânia, elemento de monitoramento. Só que eles já passam para
para uma atividade de elemento ativo no conflito. A partir do instante que eles começam a explodir, o rádio explodir, o pager explodir, o drone carregar uma granada. Essa semana saiu uma notícia que do crime organizado do Rio de Janeiro já leva granadas a alguns pontos. Então, não é exatamente o contexto da análise da sua pergunta, mas é um passo que eu gostaria que pode ser interessante para nós aqui, que é o que era antes armas de monitoramento tecnológicas passam a ser armas efetivas. E isso é mais um exemplo de uma arma informacional, mais um exemplo que a gente tem, né, para tratar nesse diapasão. Obrigado, eu acabei não respondendo direito a sua pergunta, mas aí fiz esse complemento, tá bom? Obrigado, gente. Boa tarde a todos. Satisfação.